Fala, usuários e usuárias de stands, sou eu, Emblema, e hoje a gente vai falar de JoJo Bizarre Adventure. E sim, não é um tema que eu sempre tô cobrindo no canal, o canal ele é mais focado em Berserk e basicamente só Berserk. Mas a gente vai mudar isso. E hoje eu vou falar de uns animes que eu tô extremamente viciado, vai fazer anos, inclusive tá cheio de novidades aí, com a confirmação da parte 9 de JoJo em mangá ainda, a confirmação da animação da parte 6 e também a dublagem brasileira da parte 3 que saiu no momento que eu tô gravando o vídeo, cara, e tá fabulosa, velho. Inclusive eu vou dar até uma assistida, quem sabe eu trago uma crítica aqui pra JoJo finalmente. Bem, e hoje o vídeo que a gente vai falar não é sobre a parte 6 ou sobre nada disso que eu falei anteriormente, mas sim sobre uma dúvida que surgiu na minha cabeça e que não é muito bem explicada e sempre é ignorada pelo próprio autor e alguns leitores. O tema de hoje é como usuários de stand descobrem os poderes. No mundo de JoJo, a partir da parte 3, o sistema de stands ele foi introduzido na obra. Foi um passo e tanto que rendeu novos métodos de luta e criativas lutas durante todos esses anos que JoJo foi sendo feito. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre um ponto que me causou certo nível de curiosidade no universo de JoJo. Seria sobre boa parte dos usuários de standing que existem na obra. O Araki com certeza possui uma enorme criatividade para criar novas habilidades e com o passar do tempo e das partes que vão surgindo, novas habilidades mais e mais complicadas foram surgindo na obra, precisando até que o anime chegasse para mais pessoas pudessem entender tais habilidades mais rápido. Como por exemplo, na parte 5 temos o King Crimson, que após que na época que só tinha o mangá, ou quando o mangá estava saindo, foi de extrema dificuldade para algumas pessoas entenderem, apesar da ótima ilustração e sequência de quadros do mangá que o Araki fez. O Araki tentou fazer um bom trabalho, ele consegue, mas para leitores que realmente releem e tentam realmente entender o que está acontecendo, mas para algumas pessoas, a maioria, foi um pouco difícil. E com a chegada do anime, isso foi muito bem ilustrado, melhor ainda na animação. Mas você já se perguntou como usuários de standing descobrem as habilidades dos seus standings mesmo? Por exemplo, temos o próprio Jotaro, com 17 anos, ele despertou o seu stand durante uma briga de rua. Pelo menos é isso que o anime ele deixa entender. Depois disso, ele foi preso porque quase matou pessoas usando o Star Platinum, pois ele não sabia controlar o stand dele e até durante a cadeia o Star Platinum saía e ia buscar coisas pro Jotaro na sala da cadeia. Depois ele começa a usar melhor o seu stand nas batalhas, depois do evento que o Joseph volta e explica bem o que estava acontecendo com o Jotaro, que ele tinha despertado um stand. E aqui que entramos no primeiro ponto. O Jotaro nunca iria descobrir o poder de parar o tempo se não fosse pelo Dio. Você pode falar, o Jotaro ele iria usar essa habilidade de parar o tempo uma hora ou outra, não sei o que, mas ele não iria, pois eu acredito que não existe nenhuma situação que forçou o Jotaro a usar o Zawardo, que sim, ele usa o poder de stand parar o tempo gritando Zawardo, pois o Jotaro, ele acreditava que seu stand tinha como habilidade principal ser extremamente rápido e forte, e durante todas as lutas da parte 3, até chegar ao final, que é a luta com o Dio, onde ele desperta o poder, ele realmente acredita que esse é o poder dele, de ser muito forte e exato com o seu stand. Em nenhuma das lutas durante a parte 3, ele é forçado a usar o Zawardo. Ele realmente acredita que o seu stand tem o poder de realmente ser forte pra caramba e ser muito preciso. Esse é o poder do stand dele. Então, ele, de acordo com o que eu acredito, se não tivesse acontecido os eventos da parte final de JoJo Bizarre Adventures parte 3, o Jotaro não teria ativado o poder do stand dele, que é de parar o tempo, que no futuro iria evoluir para 5 segundos, já que naquele momento da história tava em 2 segundos ou 1 segundo ainda. Então o Jotaro só descobriu a habilidade real do stand dele graças ao Dio, porque aparentemente os stands Zawardo e Star Platinum são stands do mesmo tipo. E aqui que a gente entra em outro ponto, ainda falando do Dio. O próprio Dio, quando ele descobre o uso da habilidade do Zawardo, é meio que esquisito, porque ele tá tomando um tiro e aprende naquele momento que o stand dele tem o poder de parar o tempo. E no final da parte 3, o próprio Dio não sabia das outras capacidades do seu stand, que, como naqueles painéis que aparecem, ele tinha a B incapacidade de evoluir. Então isso já fica meio confuso. O Jotaro não iria descobrir que para o tempo se não fosse o Dio, e o Dio não ia aprender a parar o tempo se não fosse um
tiro? Tipo, o que ativou a habilidade de parar o tempo? Foi um instinto de sobrevivência? O Jill é um vampiro, ele tem reflexos e ele é imortal, então ele não tem mais aquele instinto de sobrevivência. Não seria isso que daria o gatilho de ativar a habilidade do Zoardo. O Zoardo, ele não é um stand que fala ou se comunica com a pessoa, então fica meio esquisito como o Jill aprendeu essa habilidade. Então aqui fica 2 pontos bem assim fora da curva, mas eu vou falar em outros já. Indo pra parte 4, temos como, por exemplo, um usuário acertado pela flecha, que é o Koichi, que por ser uma pessoa que acabou de despertar o stand dele, nem fazia ideia de como chamar a presença do stand dele, ativar e desativar seu stand. Com o tempo e as situações que ele vai vivendo, o stand dele finalmente é ativado, e no início ele só descobre a habilidade do Actus 1 por pura sorte. E todos os atos, eles são ativados sempre num conflito, sabe? Para descobrir a capacidade e novas habilidades do stand. Por exemplo, sobre como um usuário de stand depende de sua habilidade saber o que o stand realmente faz. O próprio Koichi é um bom exemplo disso. Durante cada ativação dos seus atos 1, 2 e 3, são em situações de extremo perigo e muito específicas que o poder do seu stand era para aquela situação. Eu vou pegar um dos exemplos, que é quando o ato 3 é ativado, o Koichi não tem a menor ideia do que o ato 3 faz. Ele acha que o ato dele é muito forte, só que ele não consegue deter o segundo stand do Kira, mas a habilidade dele era muito perfeita para aquela situação, que era paralisar um stand praticamente invulnerável. Se não fosse aquilo, talvez ele demorasse um pouquinho mais para descobrir a habilidade do stand dele. Eu acho que não, porque o Acto 3, ele fala e se comunica parcialmente com o usuário, sendo meio que um stand meio semi-consciente ali, mas servindo como mordomo. Mais uma hora ou outra, o Acto 3 ia revelar sua verdadeira habilidade, mas eu acredito que o Ato 1 e o Ato 2, o Koichi ia demorar mais tempo para entender suas habilidades e as suas capacidades. E pessoal, vocês podem falar, mas o emblema, os usuários de stand como Josuke, Gohan e da parte 3 não tinham esse problema. Cara, a maioria dos usuários da parte 3 e 4 tinham stands boa parte da vida. A maioria dos usuários de stand possuem habilidades simples, como por exemplo o Polnareff. Quando ele volta a ser criança, é revelado que ele podia ativar o stand dele desde a infância, perto da época que ele aprendeu a falar e andar. Começou. Então ele passou vários anos com seu stand e sabendo da noção de como ativar e desativar um stand e das suas reais capacidades ao longo da vida. E pulando agora para a parte 5 de JoJo, temos o melhor exemplo de todos sobre a imensa questão que eu tô botando aqui, que é o Diurno Giovanna. O famoso tira um novo poder toda hora. Cara, muita gente fala isso do Diurno, mas o cara no início da parte 5, o Diurno tinha acabado de ativar o Gold Experience. Ele próprio afirma que vão fazer meses que ele ativou o stand dele. E ele mesmo afirma no início do anime que ele nunca tinha lutado com outro usuário de stand e ele não sabia o que poderia sair daquilo. Aí você pode falar que ele usava o stand dele desde a infância, mas não sei o que mais, mas cara, aquele evento dele ativando o stand dele pra salvar aquele mafioso é dito no anime e no mangá que foi um ato inconsciente. Ele nem sequer sabia sobre o stand e do poder. Foi algo da inconsciência dele, foi algo que ele não queria fazer, foi algo natural. Mas ele não tinha despertado a presença do Gold Experience ainda. Mas quando ele finalmente se bota à prova no universo de JoJo, ele acaba mostrando uma porrada de habilidade, porque o stand dele tinha muita coisa a aprender com a habilidade dele. Até mesmo na primeira luta do Diurno, ele se questiona o que poderia acontecer se ele encostasse com o stand dele, usando a habilidade da vida para as coisas. Inclusive, quando ele acerta o Bruno, acontece aquele efeito lá do Bruno super acelerar e tal. Inclusive, voltando pro vídeo, então acontece tudo aquilo ali e tal, e ele aprende uma nova habilidade, que não é muito usado no anime, mas é uma nova habilidade, que ele não teria descoberto se nunca tivesse cruzado com outro usuário de stand. É até mesmo na luta dele contra o Babyface, sei lá qual é o outro stand ali, mas é aquele stand que ele cria móveis com parte de pessoas, entende? Ele é meio que o oposto do poder do stand, do Diurno. E é nessa luta que o Diurno descobre que ele pode meio que curar as pessoas, criando novos pedaços de seu corpo. Outra habilidade que ele nunca teria despertado ou pensado se não fosse por esse stand específico. Então era outra coisa, outra situação muito isolada. Se não fosse os eventos da parte 5, ele nunca saberia dos reais poderes do seu próprio stand. Sem contar que Gold Experience, ele é
consciente. Ele revela pro Diablo que ele tem um certo poder, que é de resetar as coisas e voltar ao ponto zero, que o Diorno não sabe. Então as únicas pessoas, na verdade, a única pessoa que sabe é o Diablo e o próprio stand Requiem do Diorno. Então é uma habilidade que o Diorno nunca vai descobrir, nunca. É uma habilidade passiva que só o stand dele sabe. Então é uma habilidade que sempre é ativada. Isso só são alguns exemplos do que eu tô falando sobre minha dúvida que surgiu sobre o universo de JoJo. Pode ser simples, mas ela, pelo menos, ela é uma grande questão. Que em um momento de grande necessidade, ou raiva, ou até mesmo amadurecimento, como foi o Koichi na parte 4, alguém ativa seu stand pela primeira vez. Mas existem alguns stands com habilidades únicas e muito específicas que teriam certa dificuldade de adivinhar seus poderes. Como, por exemplo, o The Ward, como eu já falei, King Crimson, como eu já falei, o Killer Queen, que é meio difícil de adivinhar esse poder, o Hermit Purple do Jonathan, que sim, o Jonathan tem um stand, pelo menos é o stand do corpo dele, que também é o stand do Joseph, que é muito estranho. Isso, como é que o Joseph descobriu que ele tinha que quebrar uma câmera fotográfica para revelar uma foto sobre algo específico? Então é uma habilidade muito específica. E como eu já dei exemplo de todos os atos, o 1, o 2 e o 3. Mas o 3 ele entra um pouco fora dessa curva, pois ele fala. Então ele iria explicar o poder dele uma hora ou outra. E na obra de JoJo, nunca é explicado ou deixado claro que um usuário de stand tem um leve palpite ou pressentimento sobre o poder do seu stand. Tipo, na luta da parte 5, que é aquela menina lá, a Una, quando ela ativa seu stand, a Trisha ativa seu stand Spice Girl, a Spice Girl fala e ela explica o próprio stand. Se não fosse isso, a Trisha, ela não tava entendendo nada da habilidade do stand dela. Se o stand dela não falasse, dominasse boa parte da luta ali, a menina teria morrido. E sim, você pode falar, ela ativou seu stand porque ela ficou madura, não sei o que, mas sim, cara, ela não tinha noções de habilidade e as habilidades que ela tinha como stand. Então, se não fosse o stand dela falar e ser consciente, ela teria morrido naquela luta, ou teria perdido, ou demoraria mais pra vencer aquela luta. Mas são muitos stands que têm poderes muito loucos e específicos e difíceis de se descobrir, que eu me pergunto como que os usuários deles descobriram. Você pode falar com o stand do Avidol fora da sessão, mas cara, o stand do Avidol basicamente é um pássaro que tem pernas de fogo. É um poder simples pra caralho e intuitivo. Quem vê já descobre. O stand do Kakyoin meio que tá no meio termo. Ele é meio fácil e meio difícil de descobrir quais são suas habilidades. Mas o stand do Star Platinum, do Jotaro, que ele não descobriu que ele tinha o poder de parar o tempo até encontrar o Dio, entra nessa regra. O Hermit Purple do Joseph. E o stand do Polnareff, apesar de simples, ele precisou de tempo e boa parte da vida dele pra descobrir as reais habilidades do stand dele. Inclusive, como é que ele ia descobrir que o stand dele fica mais poderoso sem uma armadura? Entende? Então são coisas assim que meio que me põem na dúvida. E stands como Queen Crimson, como Hermit Purple e outros aí que eu não tô falando, que inclusive aparecem na parte 6, e outros maiores da parte 7, como por exemplo, eu não tô mencionando o D4C, que é um dos stands mais complicados, com habilidades muito específicas de pular dimensões. Como é que seu usuário descobriu essas habilidades? Tá entendendo? Então, fica imaginando, cara, usuários de stand com habilidades muito específicas, como é que eles descobrem suas habilidades? Tem que ser eventos muito isolados. O Koichi foram eventos isolados, entende? O próprio Jotaro, o evento que fez ele despertar esse poder foi lá na parte final. Então, o que foi mostrado de habilidades difíceis foram em situações difíceis. O Starfinger, ele é um stand simples. A habilidade dele é simples, entende? São de abrir coisas com Fish Clash. São stands simples. Stands como o do Hell Horse, que é aquela pistola, são simples. O do próprio Boeing é simples. Mas como é que o irmão dele ia descobrir que ele tem o poder de manipular a face pra mudar a cara, rosto, o chapéu? Entende? Existem stands que seriam difíceis demais de descobrir suas habilidades pelos usuários. Então entra um pouco nessa dúvida, tá entendendo? Bem, pelo menos isso é o que eu penso sobre os usuários de stand e suas habilidades complicadas. Mas se você realmente desconsidera o que eu pensei, não tem problema, mas dá sua opinião aí. Você acha muito difícil? E que stand você acha que seria difícil de você descobrir a habilidade? Comenta aí. Bem, pessoal, até o próximo vídeo e Emblema tá indo. Não desculpa não, homem é escroto. Veio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola verde é fodida. Não olha pra minha coxa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homem, vai se tudo. Aí, galera, já ativou o sininho?